Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. A história de hoje é As Luas de Galileu. É uma história sobre a magnetosfera de Júpiter, esferas imperfeitas, ressonância entre satélites, oceanos e placas tectônicas e sincronicidade. Meu nome é Luísa Luze e eu vou te contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de pouso, um lugar suave para relaxar dos problemas do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, eu vou te guiar em algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais devagar. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Vamos lá, então. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta e respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair dos seus pulmões. Preste atenção no seu corpo, nos seus pés, suas pernas, e respire fundo. Solte o ar lentamente. Sinta a textura da coberta, a densidade do travesseiro, a cama sustentando o seu peso. E respire fundo. E solte o ar lentamente. Você não precisa de tensão. Você não precisa de tensão agora. Nem nas costas, nos ombros ou na mandíbula. Só respire fundo e verifique se existe algum lugar para descontrair. Solte o ar lentamente pela boca. E agora, eu vou contar uma história para te ninar. As Luas de Galileu. Eu mencionei essas luas especiais na última temporada, no último episódio.
são as 4 maiores luas de Júpiter. Essas 4 estão perto do planeta e visíveis por telescópio desde 1610, talvez antes. Fontes divergem. Não porque elas não estivessem lá, mas porque faltava a tecnologia para as enxergar. Júpiter geralmente está alto no céu, numa noite clara, num local escuro. Olhe para esse planeta e tente enxergar um pequeno ponto de luz acompanhando a jornada do planeta. Se ainda assim estiver invisível ao olhar, saiba que já enviamos do nosso planeta para aquele sondas espaciais, sondas que prestaram atenção às luas de Júpiter também, sondas que nos mandaram fotos e todo tipo de dados sobre a densidade, sobre seus ritmos, suas atmosferas. Hoje eu vou falar dessas luas, só essas 4, entre quase uma centena, porque por alguns séculos essas foram as únicas visíveis para nós humanos. Então elas estão numa classe especial. Não categoricamente, mas por um acidente da história humana. Foi só em 1892 que a tecnologia evoluiu o suficiente para começar a descobrir os satélites menores, as dezenas de pequenos corpos celestes que frequentam a órbita do maior planeta do Sistema Solar. Todos os satélites menores do que essas 4 primeiras. E por isso que demoramos mais a ver que eles estavam lá. O astrônomo alemão Simon Marius escolheu nomes da mitologia apontados como interesses amorosos de Zeus para nomear as 4 luas aprisionadas por Júpiter, por sua gravidade. Os nomes tiveram fases de fama e infâmia. Parece que estamos na parte positiva do ciclo. Achei um momento adequado para essa história, então. São 4 corpos celestes, grandes e observáveis. A mais próxima de Júpiter, que Galileu chamou de Júpiter 1, hoje chamamos de Io, uma lua irregular e, no entanto, sincronizada com a Europa, Júpiter 2, uma grande lua de água e gelo, e sincronizada com a terceira lua,
Júpiter 3, chamada Ganimedes por Marius. E última do quarteto, Júpiter 4. Chamamos de Calisto hoje em dia. A mais distante do planeta. A única que não está em ressonância com suas companheiras. A lua Io foi batizada por um dos alvos de interesses amorosos de Zeus. Io é personagem de uma história sobre cobiça e disputas por forças externas, causando transformação. É interessante, porque Marius não poderia saber, quando a batizou, sobre a sua forma, que é tremendamente afetada por fatores externos a ela, em partes diferentes de sua órbita. Mas a lua Io, ela muda de forma. Não é uma esfera perfeita. Bem, quase nada no universo é uma esfera perfeita. Ou sequer os outros objetos geométricos, perfeitos ou não. Mas sobre Io, ela é afetada pelos corpos ao seu redor, constantemente esticada e comprimida por forças gravitacionais externas. Exibe uma órbita excêntrica. Viaja no espaço ao redor do gigante gasoso, mas é sincronizada com o movimento de outras luas, em ciclos variados, cada uma desenhando suas órbitas num período distinto. Um fenômeno chamado ressonância. Io demora o equivalente a 1760 dias terrestres para dar uma volta ao redor de Júpiter. E quando Io completa 2 voltas, Europa completa 1. E quando Io completa 4 voltas, Ganimedes completa apenas 1. Como mãos de um relógio, cada uma no seu tempo, girando ao redor do mesmo centro. Io é imensa e amarela, e não exatamente redonda, sendo comprimida e esticada pela gravidade, girada pelos corpos ao seu redor, repleta de ação tectônica causada pela elasticidade, repleta de ação vulcânica causada pelo movimento tectônico. As plumas de fumaça colorida se estendem por centenas de quilômetros. Planícies ácidas circundando grandes vulcões. Enormes manchas cor de açafrão, de enxofre. Sua irmã mais próxima, Júpiter 2, chamada por Marius de Europa, é uma lua grande, gelada, coberta de gelo enferrujado. Ela é completamente coberta de gelo. E tampouco é uma esfera perfeitamente perfeita. Até onde se sabe, Europa tem a superfície mais lisa
de todos os objetos sólidos do sistema solar. Quilômetros de oceano, até perto do núcleo. É possível enxergar linhas de quilômetros de comprimento, criadas pelos movimentos do gelo que cobre o oceano. Enormes placas de gelo, trincando como falhas geológicas, movidas pelas forças das marés do oceano, recongelando. Ao invés de correntes de convecção, como no magma terrestre, a forma da esfera perfeita, ali também é distorcida e amolecida pelas forças da gravidade do planeta, de suas luas companheiras. Depois de Europa, vem a maior das luas de Júpiter, pelo telescópio, a mais brilhante do quarteto, Ganimedes. A maior e mais brilhante lua do sistema inteiro. É o maior satélite dentre a coleção local. Existe registro de que talvez essa lua tenha sido vista por um astrônomo chinês quase 2000 anos antes de Galileu. Talvez no futuro estudem o passado o suficiente para ter certeza. Ele teria observado uma pequena estrela vermelha, acompanhando o movimento do quinto planeta. É o oitavo maior corpo celeste do nosso sistema, maior do que Mercúrio, só que muito menos denso. A sonda espacial Galileu, lançada em 1989, detectou que Ganimedes também possui um campo magnético, nem de perto comparável com a magnetosfera de Júpiter, mas o suficiente para indicar a existência de um núcleo de metal mais pesado que a crosta, girando e gerando campos magnéticos, quebrando a crosta gelada em placas tectônicas. Já Júpiter 4, como preferia Galileu, foi batizada de Calisto por Marius. Calisto não sofre as forças de maré. Ela não está na ressonância das outras três. Calisto está num ritmo diferente. A rotação de Calisto é síncrona, levando o mesmo tempo para girar ao redor de Júpiter que para dar uma volta em si mesmo. Por isso, ela apresenta sempre a mesma face para o planeta. E assim, as costas ao resto do sistema solar. Ela é coberta de crateras de impacto. A sua superfície não se renova. Então as marcas duram, sem gelo ou vulcões para disfarçar por cima. Sem movimento de placas tectônicas para renovar de baixo. Um terreno permanentemente acidentado, registrando o amadurecimento do sistema solar,
rolar das eras, o tempo medido em milhões de anos. As luas de Galileu. Eu já mencionei essas luas especiais na última temporada. A última história da última temporada. São as 4 maiores luas de Júpiter. Essas 4 estão perto do planeta e visíveis por telescópios desde 1610. Talvez antes. Fontes divergem. Não porque elas não estivessem lá, mas porque faltava a tecnologia para as enxergar. Júpiter geralmente está alto no céu, numa noite clara, num local escuro. Olhe para este planeta e tente enxergar um pequeno ponto de luz acompanhando a jornada dele. Se ainda assim estiver invisível ao olhar, saiba que já enviamos do nosso planeta para aquele sondas espaciais, sondas que prestaram atenção às luas de Júpiter também, que nos mandaram fotos e todo tipo de dados sobre densidade, sobre seus ritmos, sobre suas atmosferas. Hoje eu vou falar dessas luas. Só essas 4, entre quase uma centena. Porque, por alguns séculos, essas foram as únicas visíveis para nós humanos. Elas estão numa classe especial. Não categoricamente. Mas por um acidente da história humana. Foi só em 1892 que a tecnologia evoluiu o suficiente para começar a descobrir os satélites menores, as dezenas de pequenos corpos celestes que frequentam a órbita do maior planeta do Sistema Solar. São todos satélites menores, os 4 primeiros. Por isso demoramos mais a conseguir ver que eles estavam lá. O astrônomo alemão Simon Marius escolheu nomes da mitologia apontados como interesses amorosos de Zeus para nomear as 4 luas aprisionadas por Júpiter, por sua gravidade. Os nomes tiveram fases de fama e infâmia.
Como parece que estamos na parte positiva do ciclo, achei um momento adequado para essa história, então. São 4 corpos celestes, grandes e observáveis. A mais próxima de Júpiter, que Galileu chamou de Júpiter 1, hoje chamamos de Io, uma lua irregular e, no entanto, sincronizada. Sincronizada com a segunda lua mais próxima de Júpiter, Europa, Júpiter 2, uma grande lua de água e gelo. E sincronizada também com a terceira lua, Júpiter 3, chamada Ganimedes por Marius. E última do quarteto, Júpiter 4, chamamos hoje de Calisto, a mais distante do planeta, a única que não está em ressonância com suas companheiras. A lua Io foi batizada por um dos alvos de interesses amorosos de Zeus. Io é personagem de uma história sobre cobiça e disputas por forças externas, causando transformação. É interessante, porque Marius não poderia saber, quando a batizou, sobre a sua forma, que é tremendamente afetada por fatores externos a ela, em partes diferentes de sua órbita. A lua Io, ela muda de forma. Ela muda de forma. A lua Io muda de forma. Não é uma esfera perfeita. Bem, quase nada no universo é uma esfera perfeita. A realidade bruta tem pouca perfeição. Ou talvez o suficiente. Mas sobre Io, ela é afetada pelos corpos ao seu redor, constantemente esticada e comprimida. Por forças gravitacionais externas. Ele exibe uma órbita excêntrica. Viaja no espaço ao redor do gigante gasoso, mas é sincronizada com o movimento de outras luas. Mas é sincronizada com o movimento de outras luas em ciclos variados, cada uma desenhando suas órbitas num período distinto. Um fenômeno chamado ressonância.
um fenômeno chamado ressonância. Ío demora o equivalente a 1760 dias terrestres para dar uma volta ao redor de Júpiter. E quando Ío completa 2 voltas, Europa, a próxima lua, completa 1. E quando Ío completa 4 voltas, Ganimedes, mais distante que Europa, completa apenas 1. Como mãos de um relógio, cada uma no seu tempo, girando ao redor do mesmo centro. Ío é imensa e amarela, e não exatamente redonda, sendo comprimida e esticada pela gravidade, gerada pelos corpos ao seu redor, repleta de ação tectônica causada pela elasticidade. Repleta de ação vulcânica causada pelo movimento tectônico. As plumas de fumaça colorida se estendem por centenas de quilômetros. Planícies ácidas circundando grandes vulcões. Enormes manchas, cor de açafrão. Cor de açafrão, de enxofre. Sua irmã mais próxima, Júpiter 2, chamada por Marius de Europa, é uma lua grande, gelada, coberta de gelo enferrujado. Ela é completamente coberta de gelo. E ela, tampouco, é uma esfera perfeitamente perfeita. Mas até onde se sabe, Europa tem a superfície mais lisa de todos os objetos sólidos do Sistema Solar. Quilômetros de oceano até perto do núcleo. E é possível enxergar linhas de quilômetros de comprimento, criadas pelos movimentos do gelo que cobre o oceano. Enormes placas de gelo trincando como falhas geológicas, movidas pelas forças das marés do oceano, ao invés de correntes de convecção do magma terrestre. A forma de esfera perfeita ali também é distorcida e amolecida pelas forças da gravidade do planeta, da ressonância com suas luas companheiras. Depois de Europa, vem a maior das luas de Júpiter. Pelo telescópio, a mais brilhante do quarteto, Ganimedes.
Ganimedes, a maior e mais brilhante lua do sistema solar. É o maior satélite dentro da coleção local. Existe registro de que talvez essa lua tenha sido vista por um astrônomo chinês quase 2000 anos antes de Galileu. Talvez no futuro estudem o passado o suficiente para ter certeza. Mas disse que ele teria observado uma pequena estrela vermelha perto do quinto planeta. É o 8º maior corpo celeste do nosso sistema, maior do que Mercúrio, só que muito menos denso. A sonda espacial Galileu, lançada em 1989, detectou que Ganimedes também possui um campo magnético. É claro, nem de perto comparável com a magnetosfera de Júpiter, mas o suficiente para indicar a existência de um núcleo de metal mais pesado que a crosta, girando e gerando campos magnéticos, quebrando a crosta gelada em placas tectônicas. Júpiter 4, como preferia Galileu, foi batizada de Calisto por Marius. Calisto, diferente de suas companheiras, não sofre as forças de maré. Ela não está na ressonância das outras 3. Calisto está num ritmo diferente. A rotação de Calisto é síncrona. Levando o mesmo tempo para girar ao redor de Júpiter que para dar uma volta em si mesma. Por isso, ela apresenta sempre a mesma face para o planeta. E assim, as costas ao resto do sistema solar. Ela é coberta de crateras de impacto. Então as marcas duram, sem gelo ou vulcões para disfarçar por cima, sem movimentos de placas tectônicas para renovar de baixo. Um terreno permanentemente acidentado, registrando o amadurecimento do sistema solar, o rolar das eras, o tempo medido em milhões de anos. Durma bem.